Então, pessoal, hoje temos mais um encontro aí, dessa vez o segundo ato do nosso três atos aí para abraçar a inovação. Hoje mais no aspecto da liderança, né? Sexta-feira foi Business Agility Foundations e focou mais na parte de times inovadores e hoje vamos do liderando com agilidade, né? A parte de liderança mesmo, e falar um pouco de experimentação. Mas para quem não sabe, né, esse trabalho é uma iniciativa que na Agilers que a gente chama de co-learning, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp, que é esse aqui, né? Quem não tiver ainda pode acessar, porque daí lá no WhatsApp a gente está sempre comunicando todos esses eventos, esses encontros, né? Quem for acessar a gravação depois, eu vou disponibilizar aqui junto. A gente tem um grupo do Meetup, né? Quem gosta, eu adoro na plataforma do Meetup, inclusive, ó. Vou dar uma dica para vocês. No Meetup ó, é legal porque você sempre é avisado. Eu acabei de receber um aviso aqui, ó, dia 17 de novembro vai ter um evento sobre métricas de fluxo, né? Só que ele vai ser presencial, lá em São Paulo, no endereço aqui. Então, por exemplo, esse aqui vai ser com o Yoshima, que desse assunto de métricas de fluxo ele entende pra caramba, né? Então, olha aqui, esse é o link desse evento. Então, é legal porque a plataforma sempre avisa a gente desses eventos. E um terceiro ponto, né? A gente tem um canal no YouTube, ainda é pouco conhecido, a gente não explora muito, mas a gente sempre subiu muita coisa lá para disponibilizar em algumas plataformas, e agora eu resolvi fazer um teste, então eu estou publicando e abrindo algumas coisas lá. Então já tem quatro, quatro ou cinco gravações de almoços que a gente fez recentes e que rolou coisa pra caramba, assim. Então, quem quiser, se inscreve, né, já no nosso canal do YouTube e aí ativa lá para ser avisado, porque também sempre que possível a gente vai subir lá. Inclusive, eu estou para gravar uma série aí de coisas sobre gestão, sobre liderança, que vai ser bem bacana, tá bom? Então, esse de hoje a gente vai falar sobre um módulo que faz parte, né, do workshop do ICP LEA, né, do Leading with Agility, que é liderando com agilidade, e ele tem um módulo específico para aprendizagem, né? Então, é toda uma parte dele que fala sobre a ideia de aprender, né? E isso é muito importante porque não sei se vocês já ouviram por aí o termo organizações que aprendem, né? Então a gente tem que trabalhar essa questão do aprendizado contínuo. E esse módulo ele tem todos esses temas aqui, né? Mas eu resolvi focar hoje no tema de experimentação, tá? E eu vou comentar, talvez se der tempo, vamos ver aqui o timing, um pouquinho sobre essa ideia do aprendizado de loop duplo, que eu acho um assunto fenomenal e muito necessário para a gente, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui o que que tem. Então, qual que é o lance legal, né? Quem já fez até treinamento de Management 3.0 comigo sabe que eu sempre falo, não sou eu, né? O próprio material tem essa pergunta, né? Será que a gente deve celebrar as falhas, né? Porque a gente sabe que a falha, né, o erro, quando a gente se equivoca, é um momento de aprendizado, né? E aí o Jürgen fica se perguntando, a gente demoniza tanto errar, né? Mas o erro é importante para o aprendizado. Mas será que a gente tem que celebrar as falhas? Né? Como que eu posso criar um ambiente onde falhar não seja uma coisa do tipo fim do mundo, né? Como é hoje, né? Hoje a gente erra, a gente quer morrer, né? Mas e aí para aprender? Como que a gente aprende se a gente não pode errar? Né? Então esse é um questionamento que ele se faz muito. E aí ele até criou um, um framezinho, né, um birdzinho que chama Celebration Grid, que a ideia é a gente não celebrar a falha, né, porque isso talvez não faça tanto sentido, mas celebrar o aprendizado, mesmo que você tenha falhado. Então a ideia, né, do Celebration Grid é você ter esse aprendizado executando experimentos. Então a gente tem aqui, tá vendo, uma coluna de experimentos, onde sempre vai gerar aprendizado, porque quando eu estou experimentando, se eu errar, eu aprendo, porque eu aprendi um jeito de como não fazer, como não resolver. E se eu acertar, eu aprendi também um jeito de fazer. Então a gente sabe que o aprendizado é ótimo quando a gente está rodando experimentos. Então ele fala que celebrar tem que ser toda essa parte de sucesso, mas também o aprendizado, né? Então essa que é a ideia
que o Management 3.0 vem falando, né? Isso aqui é algo que já tem mais de 10 anos e a gente está sempre repetindo, né? Temos que ter ambientes onde as pessoas possam aprender com experimentos. E aí, uma coisa importante quando se fala de experimentos, quem conhece aqui teste AB? A Leonor com certeza, né, Leonor? Mas aí uma pergunta assim, quem conhece coloca um 1 aqui, quem não conhece coloca 2. E aí, no chat, só para eu ter uma ideia aí se vocês já passaram por isso, sabe dizer o que é, coloca 1, ou não tinha conhecimento e tal, coloca 2. Por enquanto, 2. Olha, achei que ia ter mais um. Mas o teste AB, gente, é engraçado que mesmo quem conhece, dificilmente eu vejo isso sendo realmente executado. Mas o teste AB, basicamente, é você fazer 2 versões. Por exemplo, essa capa desse livro. É muito comum fazerem teste AB com livros, tá? Com capa de livro. Então, qual capa o pessoal vai gostar mais? Essa primeira ou essa segunda? Então, você coloca as 2 versões disponíveis e aí, por exemplo, vamos supor que eu coloque num site para você comprar. E aí eu disponibilizo esse link, metade das pessoas que caem nesse site vão ter a versão A outra metade vão ter a versão B. Aquela versão que as pessoas mais clicarem, que tiver melhor resultado, a gente sabe que está melhor. Então a gente tem aqui, tá vendo? Nesse caso, essa versão acabou ganhando e aí virou a capa final do livro. Então, teste AB é isso, a gente e muitas vezes, gente, a gente está passando por isso e nem sabe. Pode até ser que, por exemplo, você abriu um site no seu celular e o seu amigo do lado abriu o mesmo site e apareceu uma opção diferente. É possível que seja um teste AB e cada um de vocês caiu em um dos caminhos desse teste. Por que que eu falo isso, né? A Amazon, por exemplo, é uma empresa que tem um conhecimento aí em experimentação extremamente ilustre, né? Muita gente cita a Amazon. E o Jeff Bezos, ele fala, ó, para inventar, você tem que experimentar. E se você sabe de antemão que vai dar certo, não é um experimento. Então, se eu sei que aquilo vai dar certo e funciona, eu não estou experimentando, né? A maioria das grandes organizações abraça a ideia de invenção, mas não está disposta a sofrer a série de experimentos fracassados necessários para chegar lá. Por que que ele fala isso, né? A Amazon experimenta muito. Inclusive aqui, ó, tudo isso que vocês veem nessa imagem são produtos que a Amazon experimentou e não deu certo. E ela tirou do ar. Tanto que muitos aqui a gente nunca nem viu, porque ela fez algum experimento, fez algum teste, percebeu que não era bem aquilo, ela descartou, né? Então a Amazon ela tem essa pegada de experimentação muito forte, né? E qual que é a ideia, né? Que é o que a Amazon faz ao extremo. Fazer os testes, né? O aprendizado ser barato e rápido. O LinkedIn, olha só, a gente está num grupo aqui que boa parte nem conhece sobre teste AB. E mesmo quem conhece ainda tem muita dificuldade de executá-los. O LinkedIn, gente, ele faz 35 mil experimentos desse tipo ao mesmo tempo. Então, nesse momento, se a gente entrar no LinkedIn, tem 35 mil experimentos sendo executados através de teste AB, que é o quê? As pessoas receberem 2 versões diferentes e eles avaliarem qual que é a melhor, qual que tem o melhor resultado. Quem aqui já fez uma reserva de hotel, passagem ou alguma coisa no Booking.com? É bem comum, né? Eu viajei um mês, agora fiz várias reservas, né? Então, para mim é muito prático. O Booking, ele também faz muito teste AB, tá? Ele é muito uma empresa também que tem essa cultura. E olha que interessante, apenas 10% dos experimentos geram resultados positivos. Então, o Booking testa, 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 mas só 10% mostra essa alteração vale a pena e eles seguem à frente, tá? Então, para vocês verem que a gente tem que ter uma ideia de que a experimentação é importante, mas ela tem uma taxa de insucesso, a gente tem que estar preparado para isso. E uma coisa interessante da Microsoft, a Microsoft também é uma empresa que testa muito, e olha as estatísticas, né? 1/3 do que a Microsoft testa dá um resultado positivo, ou seja, funciona, vamos em frente. 1/3 é neutro, do tipo, não deu tanta diferença, e 1/3 negativo. Então ela testa, 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 1/3 das coisas ela tem que descartar, 1/3 segue em frente, dá certo, né. Então,
A gente tem muito, muito, muito o costume e a cultura de simplesmente querer acertar na primeira vez. Né, a gente faz e põe para frente, faz e põe para frente. A gente não tem a cultura de experimentação. Agora, olha quantas coisas que potencialmente a gente está jogando para frente sem saber se aquilo realmente tem ou não o resultado que a gente espera, né. Então, essa que é a ideia, e eles vão aperfeiçoando, aperfeiçoando e vão melhorando o produto com base nisso daí. Então, qual que é o fato, né, as taxas de sucesso são baixas, né, a ideia da experimentação tem esse ponto, só que isso gera, primeiro, né, olha só, primeiro, né, para cada experiência bem-sucedida, de 3 a 10 vão falhar. E aí isso gera uma coisa que chama mentalidade de medo de fracasso, que em inglês é fear of failure, né, medo de falhar, né. Só que a gente tem que parar de falar de fracasso, né, a gente tem que ver que experimentar e falhar é um investimento em conhecimento, né. Então, falhar num experimento faz a gente aprender, faz a gente crescer, a gente se desenvolver, tá. Então é muito importante alterar essa cultura. Então vocês veem que esse é um material que está num curso sobre liderança ágil, porque o líder, ele tem que ter esse mindset e conseguir ajudar as equipes a trabalharem esse mindset, né, senão a gente não consegue prosperar. Então qual que é a ideia? A gente tem que fazer muitos experimentos com pouco risco, né, então muitos experimentos são menos arriscados do que alguns grandes. Então a gente tem que ter uma espécie de portfólio de experimentos, né, vários experimentos pequenininhos para testar coisas pequenas, alguns podem ser experimentos maior, de mais alto risco, mas a gente tem que equilibrar isso e tá sempre rodando experimentos e testando coisas novas. Então, pega lá seu backlog e vê, né, o que que é possível fazer de experimentos. E experimentos rápidos e baratos, tá bom? E experimentos mais caros são de maior risco, mas a gente às vezes até tem tolerância a isso daí. E a gente tem que trabalhar muito a ideia de um ambiente controlado. Então, fazer experimentos não é testar e, né, colocar em produção e ver o que acontece. Isso não é experimento. Experimento é ele ser seguro para falhar. Isso aqui é interessante, né, ter um raio de explosão limitado, significa assim, deu errado, o efeito disso não vai ser devastador, não vai, né, colocar a empresa em risco. Então, tem que ser experimentos que, se falhar, tenha um efeito pequeno e outra, seja possível de voltar atrás, seja possível de desfazer. Então essa que é a ideia, fazer pequenos experimentos que tenham um efeito limitado e que sejam fáceis de reverter, tá? Essa é o segredo aí para fazer bons experimentos sem colocar tudo a perder. E um ponto que a gente tem que saber, né, eu já passei, não sei se vocês já viram isso, mas eu lembro até hoje, tinha uma PO que ela falava assim: "Gente, aquele texto tinha que ser em negrito, aquele ali tinha que ser tamanho 12 tá tamanho 11". Ela ficava muito com essas coisas, mas ela nunca dizia pra gente: "A gente sabe que um texto assim assado converte mais, a gente sabe que o cliente gosta mais desse tipo de coisa", porque era tudo na opinião dela. A opinião dela era que aquilo não estava legal. Só que o que que a gente precisa ter? A gente precisa ter evidências, né, então, esses frases são muito interessantes, né, nada estraga a inovação mais rápido do que um IPO, né, o IPO é de High Important Person on the Table, alguma coisa assim, né, que é a opinião da pessoa mais bem paga, que assim, eu sou o gestor, o dono da grana, então a minha opinião conta mais. Ou então, né, opiniões fortes, fracamente defendidas em face das evidências. A gente não defende usando evidências. E aí tem essa frase célebre, não sei se vocês já viram, né? Em Deus nós confiamos, todos os outros tragam dados, né? Tipo assim, não venha com uma opinião, a gente precisa ter dados. E experimentos são coisas que geram dados, porque você chega lá e fala: "Isso funciona ou isso não funciona". Como você sabe? Eu experimentei. Eu fiz um teste AB e percebi que o resultado foi esse ou aquele. Então, experimentos nos alimentam de dados para a gente sair do achismo, né, sair da opinião. Só que a experimentação, o que que ela precisa, né? As equipes para poderem experimentar, e aqui entra muito o nosso papel de gestão, gestão de pessoas, gestão de produto, que é primeiro dar autonomia, então permitir que qualquer colaborador inicie um experimento a qualquer momento. Então,
quero validar uma hipótese, eu possa começar e fazer um experimento. A infraestrutura, a gente tem que pensar no seguinte: centralizar ferramentas de suporte, ou seja, por que que muita empresa não faz teste AB? Às vezes até sabe que é bom, sabe que deve, mas é preciso infraestrutura, né? O Google tem ferramentas para teste AB, as soluções que você vai precisar ter uma infraestrutura para rodar um teste AB. Então, forneça essa ferramenta, esse suporte, mas deixe que as ideias e testes corram a cargo dos times e das pessoas. Então, crie ferramentas de suporte e descentralize a questão das ideias e testes. E, por fim, crie uma cultura, né, em que a gente tem que ter essa ideia de estar disposto e até ansioso a ser provado errado. O que que é isso, né? Eu comentei, agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu acho que foi no encontro de sexta-feira. Mas eu falei até sobre o processo científico, tá? O que que acontece? Na ciência, quando a gente tem uma teoria, eu falo assim: "Gente, eu sei que tal coisa é assim". Os outros cientistas, né, as outras pessoas, o que que elas têm que fazer? Tentar provar que eu estou errado. O método científico, ele tenta provar que a gente está errado e não que a gente está certo. Porque quando a gente quer provar que está certo, a gente consegue, a gente faz testes tendenciosos, a gente dá uma maquiadinha ali nas coisas e consegue provar. Mas então o trabalho aqui é provar que a gente está errado. Então, assim, eu acho que se eu fizer um botão assim, a gente vai vender mais. E aí a gente vai querer fazer o quê? Provar que eu estou errado com essa ideia. Então a gente tem que fazer testes que tentem provar que a gente está errado. Se passar nesse teste, ou seja, a gente estava certo, a gente está extremamente certo. Então é legal a gente criar essa cultura de estar disposto a isso, de estar disposto a contestar aquilo que a gente acha que é certo. Porque daí a gente realmente vai poder começar a acertar. Aí eu queria saber, né, pensando aqui, deixa eu só ver uma coisa. Mas lembra que eu falei lá no início, né, de que eu comecei aqui falando isso aqui, ó. Cadê o devemos celebrar as falhas, né. Eu pergunto para vocês, o que que a gente poderia usar no lugar disso daí, né? O que que você sugere em substituição a celebrar o fracasso? Agora que eu fui consultar aqui antes de mostrar, mas eu podia mostrar, ó. O que que a gente tem que celebrar. Né, que poderia ser melhor aqui usado em vez de celebrar o fracasso? Coloquem aqui no chat ou me digam. Eu focaria em vez de celebrar o fracasso, tirar o proveito de algo, mas nessa linha de incentivar o aprendizado com o que fracassou do que celebrar o fracasso de fato. Aceitar falhas, isso aqui daqui a pouco eu vou comentar, Lúcia, mais interessante, né, aproveitar-se das falhas, né, tirar proveito, né, olhar o que o fracasso pode te trazer, né. O que o Jürgen trabalhou muito, até no Celebration Grid, é celebrar o aprendizado, né. Então, tem algumas frases que são muito manjadas no meio aí de produto, que é tipo assim: "Fale rápido, fale cedo, fale com frequência", fale de falhar, né. Você só falha quando desiste. Mova-se rápido e quebre coisas, né. Tem gente que fala assim: "É legal você sair quebrando que você vai aprendendo". Ele risca tudo isso e fala assim: falhar, né, e acho que é interessante por isso que eu falei, Lúcia, não é que a gente tem que aceitar a falha. Na verdade, a gente tem que trabalhar isso, ó, algo barato, seguro e rápido. Então, a gente não quer falhar, a gente quer, quando errar, não ser algo que é custoso e que nos traz muito prejuízo, né. Então, a ideia é falhar barato, né, se for para não é que é aceitável falhar, mas se for para falhar, que não seja algo que custe muito caro e ponha a gente em risco. Deixa eu ver do seu, vamos celebrar o aprendizado com o fracasso. Sim, mas também a gente tem que, ver o aprendizado que acontece fora do fracasso, né. Então, o aprendizado em si, né, aprendeu, vale a pena comemorar e celebrar. Tanto é, nossa, deixa eu arrumar aqui, mas ele fez isso aqui é exclusividade, tá, inclusive até o próprio Comunidade Management 3.0, eu acho que ainda não teve acesso ao Celebration Grid, que ele
deu uma repaginada, porque ele começou a falar assim: não, não é legal fracassar. Na verdade, assim, tudo que a gente faz, em vez de ter sucesso ou falha, na verdade tem resultados positivos ou negativos. Então, na verdade, se eu fiz um experimento e não deu certo, mas e aí é uma coisa muito sutil, né? Porque se eu fiz um experimento, gastei pouco, foi rápido, o resultado foi negativo, mas eu não fracassei. Pelo contrário, se eu gastei pouco e descobri o erro rápido, isso foi um sucesso, né? Então ele quer substituir mais pela ideia de ser negativo ou positivo. Qualquer coisa que eu faça me leva a um resultado positivo ou negativo. Fracassar é quando você gasta rios de dinheiro e dá em nada. Isso é fracasso, né? Então, não é que a gente tem que aceitar o fracasso, a gente tem que aceitar que existirão resultados negativos, mas a gente tem que diminuir o custo e o risco dessas coisas, tá? Então essa que é a ideia, por isso que ele está preferindo usar isso, em vez de sucesso. Tanto que o módulo do Management 3.0, que fala dessa ferramenta, chama sucesso e falha, né? Se a gente fosse aderir a essa nova onda, aí a gente ia ter que mudar até o nome do módulo, né? Porque agora a gente não fala mais em sucesso. Na verdade, aqui está fracasso por causa da tradução, mas poderia ser tanto falha quanto fracasso. Legal? Então, acho muito bacana olhar para tudo isso. E isso é uma cultura que a gente vai desenvolvendo aos poucos, tá? Então, é isso. O Celebration Grid, ele sempre foi uma ferramenta para fazer isso, explorar o que a gente tem feito de experimento, quais estão sendo os aprendizados, o que a gente pode fazer de novos experimentos. Tá? Então, você poderia, por exemplo, pegar, claro, né, os 35.000 testes AB aqui que o LinkedIn faz, dificilmente a gente vai conseguir colocar num Celebration Grid. Mas a sua equipe, durante um sprint, a gente pode avaliar o que a gente tem experimentado, quais estão sendo nossos acertos, nossos erros, o que a gente está aprendendo. É legal fazer essa reflexão constante e o Celebration Grid ajuda nisso, tá? É uma ferramenta tipo de retrospectiva mesmo, né? E ela pode ser feita em trocas e reinícios de ciclo ou finais de ciclo, tá bom? Vocês já conheciam? Quem conhecia o Celebration Grid, digita 1. Quem está vendo ele, ou e conhecendo mesmo, às vezes você já via, mas não sabia direito o que é, coloca 2. A Leonor, se colocasse 2, ia apanhar, né, Leonor? Leonor já fez tantas coisas aí do management, já tinha visto, mas não conhecia. Legal, temos. Ah, não. É Ana Lúcia e Ana Lúcia, olha só, dupla dinâmica. Legal, então é isso, o Celebration Grid é bastante poderoso. Muitas vezes, quando eu tenho dado treinamento de management, pergunto, né, o que vocês vão experimentar? Muita gente fica a fim de experimentar o Celebration Grid. Aí eu comentei, ó, foi meia horinha até que deu para passar essa parte rápido, então eu vou entrar naquele tema que eu falei que era um extra se desse tempo, né, que é outro tópico desse módulo, né? Aprendizado de loop duplo, né? Então, isso é muito interessante. Está vendo que depois, nesse módulo, né? Esse curso do Liderando com Agilidade, ele tem, deixa eu ver aqui quantos tópicos, que ele é um bastante recente, assim, foi o último da série que eu acabei trazendo, mas eles são 10 módulos, né? Então é um workshop de 2 dias que passa por 10 módulos. Esse aqui é o módulo 3 de aprendizagem. A gente viu um ponto dele que fala e conscientiza sobre experimentação. Aí o aprendizado de loop duplo para a gente entrar naquilo que eu falei, né? Criar organizações que aprendem e criar um mindset de crescimento, né? Como desenvolver tudo isso. Inclusive o exercício, o trabalho que a gente faz nesse módulo é muito sobre mindset de crescimento. Alguém já tinha ouvido falar em aprendizagem de loop duplo? Coloca sim ou não aqui no chat para mim. Sim, já ouvi falar em aprendizagem de loop duplo ou não? Eu estou vendo pela primeira vez. Legal. Esse aí quem me apresentou foi a Agile People, né, a Pia Maria, mas achei bem legal que o Jürgen, ele trouxe esse tema, né? O exercício desse módulo, ele é um exercício de fazer poemas em post-its, é bem bacana, né? Então,
que acontece? Esses cursos, né, todos os dessa trilha do Shift Up e alguns outros que a gente tem, essa certificação, ó, ICP, ela é da IC Agile. Não sei se vocês conhecem a IC Agile. Ela é uma instituição americana e ela tem uma série de... Quer ver, o Liderando com Agilidade, deixa eu mostrar para vocês que interessante. Tá aqui, ó, é o ICP LEA. Ele é uma... A IC Agile, ela não tem cursos, nada. Ela oferece isso aqui, ó, que ela chama de resultados de aprendizagem, né? Então, o do Leading with Agility, Liderando com Agilidade, tem esse documento. Então, ele fala aqui o que é importante um líder que está querendo prosperar na era da agilidade aprender. Então, é um documento que descreve que a gente tem que saber que por que lidar com agilidade, desenvolvendo agilidade pessoal, desenvolvendo agilidade nas relações, liderando para agilidade. Esses são os tópicos que a gente tem que trabalhar como um líder se a gente quer ser um líder ágil. O que acontece? O Jürgen, a Pia Maria, o que eles fizeram? Eles desenvolveram cursos que atendem esses objetivos de aprendizagem. Então, com certeza, a IC Agile fala assim, as pessoas que estão lidando com agilidade têm que saber esses tópicos sobre aprendizagem. Isso aqui faz parte do mundo ágil, né, do mundo do desenvolvimento ágil. Acho que deve ter feito no IGTI, Ana, os cursos que tem a Pia Maria e o Jürgen, que é aquele Agile World, aquelas coisas, não é? Quem que falou foi a Ana Lúcia Silvia. É isso mesmo, Ana? Porque eu lembro, né, que tem tem o RH Ágil com a Pia Maria e tem o Management 3.0 do Jürgen. Tudo isso a gente tem aqui na Agile, né, porque eu sou parceiro de ambos, tanto da Pia Maria quanto do Jürgen, porque eles dois são bem próximos ali, e a mim, né, acho que nós três a gente tem um pensamento muito próximo, né, a gente tem uma forma de ver o mundo muito próximo, então casou muito nossos projetos. E o que é o aprendizagem de loop duplo, né? O aprendizado de loop duplo acontece quando mudamos um modelo mental do qual uma decisão depende. Então, em geral, como que a gente aprende? Falha um experimento, a gente faz um outro, mas sem mudar o modelo mental, sem mudar o que a gente pensa. Então, a gente simplesmente pensa aquilo, acredita naquilo e a gente fica fazendo experimentos, mas sempre pensando e acreditando naquilo. O aprendizagem de loop duplo é a gente ver que um experimento falhou, a gente reconsiderar a nossa hipótese, ou seja, mudar o nosso modelo mental. Isso tem até a ver com o pensamento do modelo 2, que eu vou mostrar aqui embaixo, mas a ideia é assim, deixa eu pensar. Eu acredito que quando as pessoas estão felizes, elas compram mais. Então, vamos fazer um experimento colocando um rostinho feliz. Falhou. Ah, vamos colocar um experimento com um rostinho alegre. Falhou. Mas eu continuo pensando que as pessoas felizes compram mais. Eu não mudei a minha forma de pensar. Agora, se o meu experimento falhou e eu, em vez de contestar só o experimento, eu também contestar o que eu acredito, tipo assim, será que realmente as pessoas compram mais quando elas estão felizes? Aí eu tenho a chance de alterar a minha hipótese inicial e aí realmente aprender, né? Uma coisa que as equipes fazem quando fazem retrospectivas, elas atuam muito aqui, né? Ah, o que deu errado? Ah, então vamos fazer diferente. Mas elas continuam. Por exemplo, a gente não conseguiu entregar o que a gente precisa. Então, PO, você pode descrever melhor as histórias? Só que eles continuam acreditando naquele processo que eles sempre fizeram. O que eles têm que fazer? E se a gente for lá escrever a história junto com o PO? Né, eles têm que mudar a forma de pensar para realmente fazer diferente e ter aprendizado. Tá, essa que é a ideia do loop duplo, é contestar as nossas crenças, aquilo que a gente acredita. E aqui é o tal do modelo 1 e modelo 2. Né? O modelo 1 é ganhe por estar sempre certo, suprimir visualizações conflitantes, ou seja, aquilo que conflita do que eu acredito, eu escondo, eu não olho. Controle tudo, pequeno teste de ideias, busca confirmação, então na verdade, a gente fica fazendo as coisas para confirmar que eu estou certo, então eu evito confronto, e a gente tem uma atitude defensiva.
Isso aqui, gente, por mais que possa parecer, nossa, não é assim. Acho que eu diria que 90% dos times e grupos, equipes que a gente vê por aí, ficam muito nesse modelo 1. A ideia é o quê? A gente ganha quando a gente aprende coisas novas. Então, para isso, a gente tem que adotar visões conflitantes, a gente tem que olhar para o diferente, a gente tem que olhar para o que a gente não gosta ou não acredita. Distribuir ou compartilhar o controle, né. Então, em vez de eu querer controlar tudo, deixa a equipe, deixa todo mundo participar. Vocês perceberam que o exemplo que eu dei até foi sem querer do PO, né. Normalmente as equipes pensam: "Não, é o PO, é o PO, é o PO". Para um pouco com isso e pensa: "E se a gente também tiver parte? E se a gente colocar o nosso na reta ali?", né. Então é legal a gente contestar. Então isso leva a fazer muitos testes de ideias, buscar informações e olha, os fatos superam os sentimentos. Então, se é fato, engole, né, o choro, né, que a gente brinca, e não fica deixando o seu sentimento passar por cima. Olhe para os fatos, né, acredite nos fatos, mas a gente vai acabar tendo uma atitude mais positiva. Eu acho muito engraçado porque muito do que está acontecendo hoje, mesmo no cenário político, vocês percebem muito disso, né. A gente não aceita visualizações conflitantes, a gente não aceita ver o outro lado, não aceita repensar o que a gente acredita, né, em ambos os lados. E é legal a gente abraçar um pouquinho mais aí outras visões, tá. Então isso é importantíssimo para ter equipes que realmente aprendem, realmente fazem diferentes. E na minha visão, eu acho que o líder tem uma grande, papel nesse sentido, né. Quanto vocês acham aí de 1 a 10 que um líder tem que saber sobre isso, saber lidar com isso, saber mudar os ambientes e o mindset nesse sentido? De 1 a 10, quanto vocês acham que isso é relevante e importante para um líder? Joguem aqui no chat. 9, 10, 9. Legal, essencial, né. Agora, uma outra pergunta interessante aqui. Quem vocês conhecem que precisa ter acesso a conteúdos desse tipo? Que você acha assim: "Nossa, aquela pessoa deveria saber disso". Ou tipo, a minha equipe, ou a minha empresa, ou o meu colega, meu chefe, quem que vocês acham? Pode colocar aqui, eu não vou contar para ninguém, assim. Quem vocês acham, um amigo, um colega que poderia se beneficiar de conteúdos desse tipo? O cliente, boa. Uma coisa muito desafiadora, né, às vezes a gente sofre muito na nossa empresa, mas eu tenho percebido isso, às vezes é o cliente que faz a gente. Equipe e gerência, muito legal. Eu vou até fazer um convite para vocês, deixa eu pegar aqui. Bom, vocês estão aqui porque vocês se inscreveram, né, nessa semana, nesses 3 encontros, né, amanhã vai ser o nosso terceiro, mas eu queria falar para vocês o seguinte: manda o link para essas pessoas, né, para eles falarem assim: "Olha, o Thiago está levando um conteúdo legal, acho que pode ser interessante para refletir". Então divulguem, né, mandem para os amigos, coloquem aí nas redes, porque amanhã vai ter o terceiro encontro, né, e vai ser baseado em métricas, né, métricas que é importante a gente observar nos produtos, né, a que a gente falou aqui, né, me tragam dados, me tragam fatos e métricas são importantes. Então amanhã vai ser para finalizar essa trilha, né, esses 3 atos, eu vou falar um pouco de métricas de produto e, claro, a gente está disponibilizando todas as gravações. Então o primeiro encontro na verdade teve um anterior a isso, que foi o almoço que eu fiz na sexta, falei de Jobs to be done, que é um tema também bastante pouco explorado, mas extremamente importante. Na sexta, falei dessa questão dos times e agora da experimentação, tá? Esses 2 vídeos, o do almoço e dos times, já tá lá no Simpla. Quem se inscrever já tem acesso imediato. Terminando aqui, eu só vou pedir para o pessoal dar uma editada rápida e subir, aí a gente já vai disponibilizar o segundo vídeo, tá bom? E amanhã vai ser o terceiro da série, vai ser nesse mesmo horário, esse mesmo esqueminha, tá? Então eu espero vê-los aqui amanhã, tudo bem? Querem perguntar algo, tirar alguma dúvida, algo que não ficou claro?
Tranquilo? Fala, Oi, sim, Jailson. Jailson. Oi? Opa, esse três encontros vai disponibilizar gravação, algum material? Não entendi, tá um pouco... Fala de novo, Jailson. Oi, você está me ouvindo? Sim. Pronto. Esses três encontros vai disponibilizar algum material ou alguma gravação? Não, então, como eu acabei de falar, as gravações já estão lá no Simpla, só vou colocar a segunda agora. O Miro, ele tá aqui, né? Tá disponível para vocês acessarem. E eu vou colocar esse material, né, como PDF. E, claro, se tiver alguma coisa adicional que faça sentido, tudo tá ali na plataforma do Miro, né? É que eu, do Simpla. Né? O Simpla, se você vai lá nos meus eventos, meus ingressos e acessar esse daqui, tem uma areazinha lá de materiais. Aí você consegue ver as gravações e depois eu vou colocar o PDF certinho. Por isso que eu falei, quem vocês forem chamar de fora, que ainda não conseguiram acompanhar, fala que vale a pena se inscrever mesmo assim, porque vai poder assistir o que já passou, tá? Já está disponível, eu só vou liberar agora, não está lá porque a gente está terminando de gravar agora, mas acho que entre hoje e amanhã cedo já vai estar disponível lá também, tá bom? Ah, legal, bacana, Ana, bom acompanhar, né? Então, a gente vai continuar entregando. Essa sexta a gente ainda não criou, mas vai ter um meetup também. O Gui vai falar sobre descentralização de tomada de decisão, vai ser bastante interessante. Mas acompanhem aí, né? Eu coloquei lá em cima todos os links onde isso está rolando. Aproveitem para acessar, né, nosso grupo do WhatsApp do Colearning, nosso grupo do Meetup e agora o canal da Agilers no YouTube, que também estou colocando algumas coisas lá, tá bom? Então quero ver lá e marca, né? Quem for postar no LinkedIn tudo, marca a Agilers, fala assim, gente, estou vendo um material bacana lá com a Agilers, acho que vocês deviam participar, tá? Então eu queria ver vocês marcando a gente, assim, para eu ver que tá valendo a pena. Deixa eu pegar o link nosso no LinkedIn. Opa! Ah, o Gino também. O Gino também é uma pessoa bem antenada com esses assuntos aqui que eu falo, né? A gente está sempre trocando. Recentemente até fiz a questão do Link Change Management com ele. Muito bacana. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui para também todo mundo poder descansar. E não sei se já jantaram, se ainda vão jantar. E amanhã a gente se vê novamente, tudo bem? Então, brigadão aí. Não esquecem de compartilhar o evento com as redes, marca aí a Agilers e chama o pessoal para conhecer também, tá bom? Beleza, valeu, obrigada. Valeu, pessoal. Até amanhã. Boa Até noite. amanhã. Até, tchau, tchau. Tchau.